Eleições 2022. Hoje tem a segunda entrevista com os candidatos ao governo do estado. O entrevistado é o candidato Ralph Zimmer, do PROS. Uma reportagem especial vai mostrar para você a diferença entre a eleição majoritária e a proporcional. Acidente na BR-282 mata 3 pessoas, entre elas uma criança, na Serra Catarinense. Polícia Rodoviária Federal apreende no Rio Grande do Sul maconha e cocaína em 2 ônibus que vinham de Florianópolis. E veja também, no esporte, Avaí começa os treinos com foco no duelo diante do Coritiba pela Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa hoje o Band Cidade com as eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. Hoje você vai acompanhar a segunda entrevista da nossa série com os candidatos ao governo de Santa Catarina. O nosso entrevistado tem 43 anos, é natural de Chapecó, advogado desde 2005 e defensor público desde 2013. Foi também defensor público geral de Santa Catarina. Ralph Zimmer Jr., do PROS, é o nosso convidado de hoje aqui no Band Cidade. Candidato, tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rodrigo, a presença estar aqui na Band e aproveitar e mandar um abraço a todos os nossos telespectadores. A partir de agora, então, começa a contar o nosso tempo de 10 minutos, relógio já na tela para você. Vamos começar com o candidato. Em um minutinho, eu queria que o senhor explicasse para nós e para os nossos telespectadores por que o senhor decidiu ser candidato ao governo do estado. Essa não é uma decisão que a gente toma sozinho. Claro que ao longo da minha vida acumulei aí, como todo cidadão de bem brasileiro, indignação com essa bandalheira no nosso país e aqui em Santa Catarina não é muito diferente, não. Um grupo que me trouxe ao PROS observou o meu passado limpo, as minhas boas práticas como defensor público geral e a minha capacidade de trabalho e me ofertou essa possibilidade de capitanear esse projeto e trabalhamos duro para apresentar para Santa Catarina o melhor plano de governo para a nossa gente. Então essa motivação de fazer melhor, fazer diferente para levar uma vida evidentemente melhor aos nossos filhos, aos netos, quem tem, e aos nossos avós também, né, que os idosos aí também estão bem depreciados, infelizmente, por esse governo que fez uma reforma da Previdência que praticamente assaltou os aposentados que ganham aposentadoria baixa e não mexeu muito no escalão de cima, não. Candidato, qual vai ser a prioridade número 1 do senhor se for eleito governador? A prioridade número 1 é devolver a Santa Catarina credibilidade. Santa Catarina ficou 4 anos aí submersa em escândalos, prisões, processos de impeachment. Hoje ocupa o 12º lugar no ranking da transparência. Os 33 milhões dos ventiladores não voltaram para os cofres. O governador do estado, quando faz a defesa, ele diz que tem 38 milhões, mas ele mesmo admite que em dinheiro tem 13. Então não tem 33, né? Ninguém foi punido ainda quanto a isso efetivamente. Veja, Rodrigo, o telespectador, ninguém aqui vai comprar por meio de uma casa de meretrício na Baixada Fluminense alguma coisa na China pagando antes. E o governo de Santa Catarina fez isso no meio de uma pandemia, né? Então isso é muito grave. Essas outras questões aí têm tirado a credibilidade do catarinense mundo afora. 12º lugar no ranking da transparência, a gente vai trazer para o 1º lugar, né? Vamos dar transparência aos contratos. Hoje a gente tem problema nessa seara também. Muita gente que participou desse governo com tornozeleira eletrônica por questão de contratos mal feitos ou superfaturados ou com investigação de possível crime, e isso tem que acabar. A gente tem que ter transparência para que Santa Catarina saiba para onde tem o seu produto. E num passo seguinte, reduzir o estrutural, né, que é muito pesado no nosso estado, levar tecnologia às escolas, serviços às portas das escolas aos pais para economizarem seu tempo, e aí sim ter um estado mais próspero. Evidentemente, também a nossa reforma perpassa aí pela malha rodoviária, uma criação de ferrovia, que hoje não dá nem para dizer que esses pequenos trechos são ferrovias. E também a gente tem que olhar com carinho a questão das crianças, né, que estão sem vagas em UTI. Gente, o atual governo deu R$500 bilhão, 529 milhões de reais aos deputados no final do ano para levar as suas bases, fortalecerem suas campanhas, fora daquelas emendas impositivas. Foi por benemerência. E hoje, se o seu filho, meu filho, Deus nos livre, ficar doente, nós não temos vagas
em leitos de UTI em Santa Catarina. Isso se chama falta de prioridade, falta de gestão transparente, chama-se bandalheira, é o que se tem em Santa Catarina. E nós vamos mudar isso. Vem com a gente, Ralph 90. Agora, candidato, vamos falar então de alguns outros pontos. O senhor tocou já em algumas situações envolvendo saúde, educação, enfim. Queria falar com o senhor sobre agronegócio, que é uma área bastante importante, o Estado é muito pujante nessa área. Que propostas o senhor tem para o agronegócio, tanto para a agricultura familiar quanto para os grandes players exportadores aqui do Estado? Olha só, o agronegócio, eu agradeço a pergunta. O presidente do meu partido aqui, o Jefferson da Rocha, fundou o movimento Brasil Verde e Amarelo, que une o agronegócio do Brasil todo. Ele é um capitão do agronegócio, né? E o agronegócio está no nosso sangue. É responsável aí por um bom índice de exportações, são milhões de renda e de trabalho que traz. E nós precisamos, a primeira coisa para o agronegócio, nós precisamos escoar a produção a menor custo. O custo está muito caro porque nossas estradas são horrorosas, né? E nós precisamos nos alinhar ao governo federal para trazer o que tem sido feito em outros estados, que são parcerias públicos-privadas, para termos uma ferrovia, né, que liga o setor produtivo, né, no oeste catarinense, o principal setor produtivo do agronegócio, até os nossos portos. E nos portos tem gente qualificada, indicada pela Fiesc. O atual governo colocou nos portos amigos, né? Um deu problema no Tribunal de Contas por falsificação de documento. Aí o governador Moisés levou para ser seu ajudante de ordens, né? O nome dele até é Ziegler, né? Para Santa Catarina saber bem com quem está lidando. O outro problema tem em Porto de São Francisco, parece que está o presidente, a presidenta, né, de um partido da coligação de Carlos Moisés e mal aparece. Então a gente tem que profissionalizar o setor de logística para ajudar o agronegócio. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é a educação, né? Proporcionar cursos aí para o pessoal do campo, usar drone, tecnologias, né? O 5G está chegando, a gente precisa ter essas tecnologias ajudando a produção também no campo, e a segurança, né? Hoje falta um efetivo de segurança. Santa Catarina é o pior estado em distribuição de policial por habitante, e o governo se gaba de ter feito o mínimo, que é ter dado armamento aos policiais. Nós vamos ampliar o efetivo policial para levar para o campo, para defender também quem produz, né? Candidato, emprego. Santa Catarina até tem bons índices de emprego, né? Estamos aí com o menor índice de desemprego do Brasil, segundo o IBGE, e também a menor informalidade. Qual é a sua proposta para aumentar a geração de emprego e renda aqui no Estado? Olha, para aumentar a geração de renda e emprego é investir na educação alinhado com o setor produtivo, né? O nosso setor produtivo está buscando profissionais fora, e a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que produzir profissional aqui para atender a demanda aqui, até para competir globalmente. Hoje em dia, com a virilização aí da internet, 5G chegando, a gente tem que levar isso para as escolas, né? E um diálogo profícuo com o setor produtivo, também investir na formação técnica, para ser absorvido aí nos postos de trabalho que estão abertos em nossa Santa Catarina. Se eu falar um pouquinho de segurança pública, eu queria tocar num ponto que me parece bastante importante, que são os casos de violência doméstica e feminicídios. Esses crescem no Estado, à revelia de outros que têm decaído. O que fazer para enfrentar feminicídios em alta e violência doméstica? Eu acredito, e isso não sou eu que diz, é o Conde Beccaria, né? Há 200 anos disse na Itália que quanto mais se cria leis, né, mais crime se cria. Notadamente quando não se cumpre elas na ponta. Qual que é o problema dessa legislação? E daí isso é problema federal, mas que a gente pode fazer aqui para resolver. Primeiro, o problema cultural, né, da agressão, da violência à mulher. Isso tem que ser resolvido, já começar na educação e nas escolas, enfim. Terapia às famílias, não adianta ter só quem acusa e quem defende, não ter um serviço social, uma psicóloga para orientar as pessoas no desenvolvimento da personalidade. E também na ponta, né? As vítimas de violência, elas precisam ter um acolhimento não só legal, mas o acolhimento fático do Estado. E no nosso plano de governo, na casa onde hoje é destinada a residência oficial de vice-governador, vai ser um prédio de apoio às mulheres que sofreram violência doméstica para poder recomeçar suas vidas. Candidato, educação é uma área também muito sensível e impacta diretamente na sociedade. Qual é a sua proposta para a educação? A nossa proposta para a educação é trazer as tecnologias, né, que estão aí, 5G, enfim, e, sobretudo, criar mais atividades nas escolas, valorizar a formação contínua dos professores, para a criança ficar mais na escola, para os pais poderem trabalhar com tranquilidade, porque o lugar de criança é na escola, não na rua. E também trazer para a escola pública, para voltar a ser o coração da comunidade, os serviços estatais. Santa Catarina reduziu a taxa de natalidade nos últimos anos. Há espaço nas escolas públicas para a gente fazer uma porta de entrada de serviço do Estado.
O pai e a mãe que vai levar o filho na escola poder fazer uma denúncia para o PROCON, registrar um boletim de ocorrência, pedir o atendimento na Defensoria Pública por videochamada. E com isso, reduzir o problema de mobilidade urbana, reduzir o custeio de muitos prédios arcaicos que o Estado sustenta para poder, no passo seguinte, devolver à sociedade com uma redução de tributo e pujança na nossa economia. E mais empregos e renda para todos. Candidato, o senhor tem agora então um minutinho para a gente fazer as suas considerações finais, por favor. Catarinense, eu me dirijo com muito respeito a você para pedir o seu voto. Ralph Zimmer, governador número 90. Nós vamos trabalhar com transparência, vamos colocar Santa Catarina novamente na linha do desenvolvimento. O governo que está aí é a continuidade dos governos anteriores. Carlos Moisés foi comissionado na Secretaria de Segurança Pública de Ada de Luca. O ex-governador Eduardo Pio Moreira é comissionado de Carlos Moisés hoje. É o continuismo, é a turma que há 20 anos comandou o Estado, mas que perdeu a mão, que está ultrapassada. É preciso sangue novo, juventude e transparência para dar um basta para amiguinho de governador em Porto com papel falsificado, para dar um basta em falta de UTI, enquanto o governador atual voa com um avião ambulância para mergulhar em Bonito, para assinar ficha partidária em Brasília, para almoçar em restaurante caro com Gelson Merizio em Brasília, um pé no PT, o outro sabe-se lá onde, do senhor Carlos Moisés, nosso pé em Santa Catarina. Vem com a gente, Ralph 90, o governador de todos os catarinenses. Obrigado, candidato Ralph Zimmer, do PROS, pela sua participação aqui no Band Cidade. Muito obrigado mais uma vez e uma boa sorte na campanha que se segue aqui. Valeu. Muito bem, e amanhã, então, entrevistado aqui no estúdio do Band Cidade, o terceiro convidado vai ser o candidato Esperidion Amin, do PP. Você não pode perder. Estamos de volta com o Band Cidade e mais das eleições 2022. Este ano tem eleição majoritária para presidente, governador e senador e também proporcional para os deputados estadual, federal e distrital, lá no caso do Distrito Federal. Mas você sabe a diferença entre as duas eleições? O repórter Ronaldo Penido mostra agora pra gente. Dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas. Os votos vão ser para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O que muita gente não sabe é que, na verdade, são duas eleições em uma. Tem a majoritária e a proporcional. Você sabe a diferença? O majoritário é uma grande importância porque é quem vai administrar o Estado. O sistema proporcional é um sistema que se dá tendo em vista a constituição do partido, né? A eleição majoritária é para os cargos de presidente, governador e senador. Aqui a disputa é simples. Vence quem tiver mais votos, com possibilidade de segundo turno para presidente e governador. O sistema majoritário, através do qual são eleitos aqueles que obtiverem a maioria absoluta dos votos, né? No caso do presidente, o governador e, especificamente dentro do parlamento, o senador, o cargo de senador da República, com seus dois suplentes. Para a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas, o cenário muda e passa a valer o chamado sistema proporcional. A eleição leva em conta a representatividade da população, a diversidade de vozes e a presença do maior número possível de segmentos da sociedade no parlamento. A distribuição se dá por votos que o partido obteve. Então, por isso que nós podemos votar para prefeito, para deputado federal ou deputado estadual. Você pode votar tanto no candidato, o candidato Luiz Magno, meu número XYZ, como também votar no partido em que eu integro. O sistema proporcional está previsto no Código Eleitoral. Nos últimos anos, ele foi aprimorado com a implantação das cláusulas de desempenho, que minimizam os efeitos dos chamados puxadores de votos. A divisão das vagas que vão ser destinadas a cada partido é complexa. A conta leva em consideração os números de votos válidos, de vagas nas casas legislativas e o total de votos recebidos pelos diferentes partidos. Vou dar um exemplo concreto para ficar bem didático para quem nos assiste. Por exemplo, nós temos hoje 5.400.000 eleitores aptos a votar em Santa Catarina, mais ou menos, é um parâmetro. Desses 5.400.000, vamos supor que apenas 4.400.000 compareçam efetivamente às urnas. E desses 4.400.000 eleitores, 400.000 votos sejam votos brancos e ou nulos. Então, 4 milhões de votos dados aos deputados
são os chamados votos válidos. Eu vou pegar esses 4 milhões e dividir pelo número de cadeiras da Assembleia Legislativa, que são 40 vagas de deputado estadual. 4 milhões dividido por 40, eu vou ter um quociente eleitoral de 400 mil votos. A partir desse quociente eleitoral, eu vou na votação de cada partido, isoladamente ou federação, vou somar os votos válidos deste partido ou federação. Por exemplo, se um partido, digamos que um partido tenha ganho 1.200.000 votos dentre todos os seus candidatos, mais os votos de legenda. 1.200.000 votos dividido por 400 mil, que é o quociente eleitoral, eu vou chegar ao número do quociente partidário. O que é o quociente partidário? É o número de cadeiras que aquele partido conquistou. Portanto, ele conquistou 3 vagas na Assembleia Legislativa. 3 pessoas morreram e uma ficou ferida num acidente que envolveu um carro e um caminhão na BR-282 em Bocaina do Sul, na Serra Catarinense, nesta quinta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu por volta de 5h30 desta manhã. No quilômetro 177 da rodovia, um caminhão com placas de Lençóis Paulista, em São Paulo, bateu de frente em um carro com placas de Lages. Entre as vítimas está uma criança de 3 anos de idade que estava no carro. O motorista do caminhão, de 27 anos, teve apenas ferimentos leves e foi levado para o hospital. E 46 mil quilos de sucos concentrados e 78 mil litros de suco de laranja integral. Tudo isso foi apreendido aqui em Santa Catarina e também em São Paulo. 4 fábricas de sucos foram fechadas por uma fiscalização do Ministério da Agricultura. Os fiscais observaram adulteração das bebidas com substituição de parte da matéria-prima, além da presença de conservantes e o uso de um aditivo alimentar com poder de adoçante maior do que o do açúcar, o que é proibido em sucos. Das 4 fábricas, 3 já responderam a processos recentes pela prática de adulteração dos produtos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no Rio Grande do Sul maconha e cocaína com 2 pessoas que estavam em 2 ônibus que vinham de Florianópolis. Foi em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Os policiais rodoviários federais faziam uma operação de rotina na BR-290, a chamada Freeway, quando abordaram 2 ônibus que vinham de Florianópolis. Cães farejadores ajudaram os agentes a encontrar 10 quilos de cocaína na mala de uma jovem de 17 anos, que confessou ter sido paga para levar a droga até Porto Alegre. Também houve a apreensão de 20 quilos de maconha na bagagem de um homem de 25 anos, que também confessou ter sido pago para levar o entorpecente para a capital gaúcha. As drogas apreendidas estão avaliadas em quase R$2 milhões. Teve também a apreensão de drogas na BR-101 em Barra Velha, norte catarinense. Os policiais rodoviários federais apreenderam 75 quilos de maconha e 2,5 quilos de skunk, que é conhecido como super maconha, durante uma abordagem de rotina. A droga estava escondida no porta-malas de um carro com placas de Fazenda Rio Grande, no Paraná. O motorista de 20 anos de idade não tinha habilitação e confessou que pegou os entorpecentes em Guaíra, no Paraná, e que o destino da droga era Itajaí. Ele foi preso em flagrante. No Dia dos Pais deste ano, mais de 580 presos tiveram o benefício da saída temporária aqui em Santa Catarina. Desse total, 26 não voltaram para o sistema prisional e são considerados foragidos. O índice de evasão ficou em 4,47%. Foi menor do que o registrado na mesma data do ano passado, quando 38 saíram e 10 não voltaram, uma evasão de 15,7%. Além de ser considerado foragido, o preso que não retorna para o sistema prisional após esse benefício tem punições, entre elas a regressão do regime semiaberto para o regime fechado. No começo desse mês, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos. O projeto, que é polêmico, está em análise no Senado. A massa de ar seco e quente mantém o tempo firme nesta sexta-feira em Santa Catarina. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A sexta-feira vai ter predomínio de sol em Santa Catarina, com mais nuvens e nevoeiros no norte do estado na madrugada e começo da manhã, e condição de nevoeiro marítimo na faixa litorânea. As temperaturas vão seguir elevadas para esta época do ano, com calor em Santa Catarina. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Blumenau, variação entre 14 e 25. Em Criciúma, mínima de 15, máxima de 30. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 28 graus.
Santa Catarina tem a maior cobertura vacinal do país na campanha de vacinação contra a poliomielite. Para falar deste assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Ronaldo Penido aqui no Band Cidade, que tem todas as informações para a gente. Ronaldo, muito boa noite para você. Esse dado é importante. Agora, vale lembrar que a cobertura vacinal está bem abaixo do necessário, do importante, do essencial, não é? Exatamente, Rodrigo. Boa noite a todos. Apesar de Santa Catarina ter a maior cobertura vacinal do país, a vacinação contra a poliomielite ainda está bem abaixo do esperado, com apenas 30,5% da vacinação, da imunização do público-alvo, que são crianças de 1 até 4 anos e incompletos, ou melhor, 5 anos incompletos. Após 2 semanas do início da campanha, foram vacinadas até o momento 119.324 crianças entre 1 e 4 anos, de um total de 319.034. Minas Gerais e Pernambuco são os outros estados que completam o ranking dos 3 estados com o maior número de crianças imunizadas. A campanha de imunização continua. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma ótima noite para você. Vamos em frente para falar agora do futebol. O Avaí intensifica os treinos para o próximo compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro. Detalhes agora no esporte. O Leão da Ilha é o 17º colocado com 23 pontos e o Curitiba vem logo atrás, é o 18º com 22. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá com 24. Por isso esse jogo é tão importante. Uma vitória lá no Couto Pereira pode fazer o Avaí deixar essa zona de rebaixamento. Para o jogo, o técnico Eduardo Barroca vai ter que fazer mudanças no time titular. O zagueiro Bressan e o artilheiro do time, o atacante Bissoli, estão fora, vão cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já o lateral Kevin foi confirmado, ele também fica fora, ele não viaja até Paraná para enfrentar o Curitiba. O técnico Eduardo Barroca falou sobre esse confronto, vamos ouvir. É um jogo importante, mais um jogo importante do campeonato para a gente. A gente vem trabalhando esse campeonato com foco em jogo a jogo. Estamos trabalhando para fazer a melhor preparação para esse jogo do Curitiba, justamente para a gente resgatar uma vitória, resgatar uma pontuação que nos dê uma possibilidade de sair dessa zona que a gente está no momento. Uma das associações mais importantes daqui da região, quando o assunto é voluntariado, completou hoje 47 anos de história. É a Avos, que garante auxílio a familiares de pacientes do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na capital. São 47 anos de trabalho voluntário. O aniversário da Associação de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente comemora o acolhimento de pacientes que estão em tratamento no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. O local funciona por meio de doações realizadas pela comunidade e conta com a ajuda de profissionais que doam tempo e esforço para ajudar o próximo. A entidade hospeda famílias de todo o estado. Procuramos de muitas formas ajudar a nossa criançada, sabe? Aqui na casa mesmo eles ficam, né? Os que não podem voltar para casa, que é longe, eles ficam aqui nessa casa, onde eles têm tudo. Tem a casa, tem comida, tem carinho. São atendidas, em média, 250 pessoas por mês, entre pacientes e acompanhantes. Alimentação, roupas e lazer são oferecidos de forma gratuita. E como qualquer projeto que depende da captação de recursos, o aniversário da Avos surge como uma oportunidade. Nesse sábado, acontece o Mac Dia Feliz. A ação é realizada desde 1993 e já investiu 15 milhões de reais em melhorias no tratamento de crianças com câncer. O dinheiro captado com a venda de tickets de alimentação na empresa de fast food é revertida em causas de apoio a crianças em tratamento. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12:30 no Jogo Aberto SC e 12:50 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.